praticamente uma cafeteria na sua casa. De volta com o programa AGRH. Trouxemos dois convidados para vocês, os diretores da Pitágoras do Brasil serão entrevistados a partir de agora, o senhor Kleber Rodrigues e Ricardo Soares, da empresa Pitágoras Brasil. Bom dia, Kleber. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Ricardo. Bom dia, querido. Obrigado pelo convite. Sinta-se à vontade. Ok? Eu vou começar. Nós vamos falar sobre um método inovador, né? Uhum. Eu queria que você primeiro falasse um pouco sobre a Pitágoras. Pode ser você, Kleber? Claro, com certeza. A Pitágoras do Brasil, na verdade, é representante de uma empresa de origem argentina chamada Pitágoras, que se especializou no desenvolvimento de soluções criativas para treinamentos. O grande forte deles hoje são os jogos. A Pitágoras desenvolve jogos diferentes e criativos, mas ele traz várias outras metodologias inovadoras que servem para captar a atenção do participante do treinamento. Então hoje nós representamos aqui no Brasil, a Pitágoras também está presente no Equador, Colômbia e México. Ok. Colômbia e México também? Colômbia e México também. Tá. Bom, empresa então, existe um plano para logo mais, para uma internacionalização? Sim, aliás, esse ano nós estamos conversando, integrando esses 5 países, e a gente vai criar a marca Pitágoras International, onde a gente vai consolidar um pouco mais a nossa marca no mercado, principalmente hoje no mercado latino-americano. Ok. E agora eu queria perguntar para o Ricardo, vocês criaram um método diferente, um método inovador? Perfeito. Na verdade, nós percebemos que as pessoas já estão ficando avessas aos métodos tradicionais. Então, quando ela busca um treinamento, seu desenvolvimento, ela quer que seja algo simples, que seja divertido e produtivo. Então, consolidar isso dentro de uma metodologia foi o nosso primeiro desafio. Poxa, que bacana. E como surgiu esse treinamento? Na verdade, nós já trabalhamos há mais de 10 anos com treinamento e desenvolvimento de organizações. E aos poucos a gente ia desenvolvendo ferramentas que ajudavam a dar um impacto, a dar uma atratividade maior. E quando a gente fez a parceria com a Pitágoras, ela agregou um ferramental muito grande para a gente e nós também para ela. Foi uma troca muito positiva. E o que a gente tinha sempre em mente é que o treinamento não podia ser igual ao convencional. Hoje em dia, a maioria dos treinamentos que a gente conhece são o modelo da sala de aula tradicional. Alguns treinamentos trazem algumas ferramentas lúdicas, só que é muito pouco e talvez muito pouco explorado. Eu sempre faço a comparação com um trabalho de marketing. Se você entra num supermercado e vê uma prateleira repleta de produtos, aquele que for diferente, aquele que for mais chamativo, é aquele que vai ficar fixado na sua memória. Certo. Então, se a gente quer fixar as informações na cabeça do nosso consumidor, do nosso cliente, do participante do treinamento, a gente precisa fazer coisas criativas e diferentes também. E essas coisas, claro, tem que ser embasadas, tem que ter uma contextualização adequada, mas esse diferencial faz com que a absorção da mensagem seja muito mais impactante. Ok. Quer complementar alguma coisa? Gostaria. É interessante que a percepção a respeito das possibilidades e limitações daquele que é o participante começa a mudar. E nós fazemos isso vivencialmente, querido, e eu gostaria até de fazer uma experiência com você. Comigo? Isso. Eu gostaria que você fizesse a oclusão do seu relógio. Então... Caiu aqui, desculpem. Você tem esse relógio há muito tempo, querido? Tenho. Quanto tempo, mais ou menos? Esse relógio, provavelmente, deixa eu ver se eu lembro, esse relógio deve ter 28, fazer a conta aqui, deve ter 12, 13 anos. 12, 13 anos. Você o escolheu ou ganhou ele? Eu escolhi, eu gosto de relógios, né? Então eu tenho muitos relógios, mas eu lembro exatamente quando foi que eu comprei. Existem relógios que têm uma história na minha vida. O relógio que o meu pai me deu, né? Perfeito. Esse em especial, qual é a marca? A marca deste relógio? Isso, que você escolheu há 13 anos atrás. Mas você já olhou para esse relógio hoje? Já olhei para esse algumas vezes. Em 12 anos, muitas vezes. O número 3 desse relógio é arábico ou romano? Não, é um pontinho. É um pontinho? É. Ok. Dá uma conferida, vê se estava certo.
É um pontinho. A marca dele realmente eu não lembrava. lembraria porque eu não olhei. Ok. Né? Que mais, qual foi a outra pergunta? Realmente são essas duas. Agora, por que eu fiz essas perguntas? Apesar do relógio ter sido escolhido, né, e de nós olharmos para um relógio várias vezes no dia, o nosso foco, quando olhamos para um relógio, é ver as horas. E deixamos, às vezes, de perceber alguns outros detalhes. Analogia para o nosso dia a dia. Quando estamos inseridos nas nossas atividades cotidianas, rotineiras, nós temos o foco na tarefa, foco no trabalho. O quanto mais está no entorno e não é percebido. Quer dizer, se isso fosse simplesmente fruto de reiteradas ações, saberíamos tudo que tem no relógio. Mas isso, na verdade, não acontece. E até foi uma boa observação, você viu que o número 3 não é um número. Muitas vezes ali tem um calendário, muitas vezes o número é romano e a pessoa não percebeu. Mas a questão fundamental é, no momento que eu chamei a atenção para a marca, agora você se lembra dela? Agora sim. Então, essas são as questões que nós trabalhamos. Claro, né? Ampliar a percepção, estabelecer novas possibilidades de percepção e novos focos, e a partir daí uma visão diferenciada. Aquilo que passava ao largo começa a entrar como pontos realmente relevantes. Muito interessante, gostei, Ricardo. Eu faço esse teste na minha casa com meu marido, confesso. Eu estou bonita? Sim, então fecha o olho. Nossa, que maldade. Que roupa eu estou vestindo? Você faz isso? Ah, lógico. Eu vou começar a ficar esperto. Vamos aumentar a percepção, né? Ampliar. Perfeito. Legal. Ótimo, muito bacana. E qual o propósito, Ricardo, da metodologia? Isso. Primeiro, criar uma experiência memorável, tem que ser significativa. Quando nós trabalhamos somente a parte racional, nós estamos trabalhando com a metade do cérebro daquele que é o treinando. Nós trabalhamos razão, emoção, intuição e lógica. E aí nós estamos trabalhando com o cérebro por inteiro. Dessa forma, e através principalmente da experimentação, a tendência é que essa experiência se consolide por mais tempo. Palavras até de Confúcio. O que ouço, esqueço. O que vejo, lembro. O que faço, aprendo. E a ideia é a construção do conhecimento. Transformar isso numa experiência de sujeito. Ele é laboratório de si próprio. Então, a consolidação tende a ser bem mais efetiva. Quer falar um pouco, Cláudio? Sim, eu posso até agregar um pouquinho sobre isso, que existe uma outra lacuna muito grande que acontece na maioria dos processos de treinamento. As pessoas muitas vezes saem com ideias mirabolantes da cabeça, falam que o treinamento foi incrível, e na hora que chega no dia a dia da empresa, ela fala assim, nossa, e agora, o que eu faço? Existe uma lacuna, existe um gap aí muito poderoso. E o que a gente precisa fazer é criar estímulo e experimentação ao longo desse processo. Então, através dos jogos, eles permitem que a gente faça uma simulação do dia a dia do participante. Não necessariamente igual ao dia a dia, mas a gente pode quando a gente trabalha a competência, eu sempre faço a analogia de um músculo. A competência é como se fosse um músculo na minha cabeça, que eu posso exercitar carregando peso, indo na academia me exercitar, fazendo ginástica. Existem diversas formas. Então a gente trabalha a simulação dessa competência no jogo. E convida o participante à experimentação. Muitos dos programas de treinamento que a gente faz junto às organizações, eles são espaçados. Então a gente tem um encontro por semana, por exemplo. E a pessoa tem a oportunidade de exercitar na prática do dia a dia e trazer o resultado para o nosso feedback. Então isso amarra muito os resultados e faz com que a empresa tenha um ganho efetivo no seu dia a dia. Legal. Eu quero dar continuidade nesse assunto, que quero compartilhar algumas experiências. Já tem Telenal, tá querendo conversar com você, mas a produção separou um vídeo bem bacana também, de uma apresentação do Kleber falando sobre esse assunto. E vocês vão ver agora junto com a gente. Pode soltar a produção? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu sempre faltei muita aula. Mas eu não era mau aluno. Eu sempre dava o meu jeito de estudar em casa, sozinho, encontrando formas divertidas de aprender, ou mesmo com um grupo de amigos, onde a gente brincava, se divertia e aprendia bastante. Eu ainda não sabia, mas eu estava passando pelo processo de transformação dessa nossa nova era do conhecimento. Hoje em dia nós temos muitas alternativas para aprender. As pessoas aprendem na internet, as pessoas aprendem no teatro, as pessoas aprendem no cinema, as pessoas aprendem sentados na rodinha de amigos na mesa do bar. E tudo isso se torna muitas vezes mais divertido e mais prazeroso do que o treinador.
a gente precisa repensar a forma de fazer os treinamentos. Porque existem treinadores que são mais ou menos como isso daqui. Um comprimido de vitaminas. Aqui dentro tem coisa importante para a saúde do ser humano. Só que quando esse treinador tenta contagiar as pessoas, tenta influenciar as pessoas com isso que tem dentro, acontece mais ou menos isso daqui. E existem treinadores que são como esse daqui. Possuem o mesmo conteúdo com uma apresentação diferente. Quando eles entram em contato com o público, é isso que acontece. Muito bom, gostei, bacana. Obrigado. Agora, Kleber, eu queria que você explicasse um pouco como funciona. Vamos lá. Existem alguns elementos que são fundamentais em todo o treinamento. O primeiro dele é encontrar recursos que possam ajudar a captar a atenção do participante. Então, por exemplo, o recurso lúdico que eu utilizei ali é uma coisa que quando eu colocar em cima da mesa 2 copos e começar a discursar com algo na mão, na mesma hora as pessoas que podem estar pensando no problema, no relatório que tem que apresentar para o chefe, na esposa que não lembrou que roupa que ela estava, eles vão falar assim, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, nesse momento, eu prendo a atenção deles. Então, esses captadores de atenção são muito poderosos. Algumas vezes a gente utiliza truques, alguma mágica que possa prender a atenção das pessoas, criando relevância. Às vezes a gente utiliza palavras ou frases de impacto, podemos utilizar vídeos especiais. Então, esses elementos bem espaçados ao longo do processo de capacitação ajudam muito na retenção da atenção. Um outro elemento importante, é importante que haja interatividade dentro do processo de treinamento. As pessoas hoje em dia buscam como nunca a interatividade. As pessoas estão interagindo agora pela internet porque querem se comunicar, querem ter essa troca. E não é só com o treinador, entre elas também. Então a gente fomenta muito a interatividade, a discussão de ideias, a troca muitas vezes em grupos, muitas vezes em duplas, muitas vezes conosco. E essa participação ajuda a criar uma motivação maior no nosso treinando. Além disso, a gente busca fazer essas pontes entre a ideia discutida e o dia a dia. Como é que eu posso aplicar essas ferramentas? E com isso a gente amarra o exercício da competência. Claro que tudo isso feito de uma forma muito criativa, tem que ser uma apresentação diferente, porque a pessoa não pode olhar para o treinamento e falar, nossa, já vi isso antes. Já é uma frustração, né? Pessoas querem coisas novas. A internet está facilitando um volume de informações assustador e as pessoas estão vendo sempre coisas diferentes. Então a gente tem sempre que estar se reinventando. E não é a quantidade de informação que importa também, né? O importante é a qualidade. Exatamente. Muitas vezes a gente reduz o volume de informações e foca mais na aplicabilidade desse pequeno volume. Havendo necessidade, a gente faz um reforço de novas ideias. Ok. Então, pelo que eu entendi, assim, é um treinamento bastante rico, porque vocês estão constantemente colocando recursos visuais, auditivos e o sinestésico, que é a emoção, né? Sim. Então... E essa exploração dos canais, não é, de comunicação, na verdade, são associados também a alguns conhecimentos de neurociência. Por exemplo, eu, junto ao meu coautor, que é o Dr. William Douglas, escrevemos um livro de leitura dinâmica e memorização. E quando nós falamos em memorização, que é retenção de informações, existem alguns fatores que são de fixação. Exemplo, exagero. Quando os elementos são apresentados de uma maneira diferente, exagerada, naturalmente já são fixados. Segundo, substituição. Quando eu tenho um item abstrato e consigo substituir por um item concreto, uma vez visualizado, a memória imaginativa é ativada. Movimento. Quando eu tenho imagens que estão em movimento, naturalmente chama atenção. Então, nós vamos incluindo esses elementos de neurociência em nossa metodologia, de forma a naturalmente propiciar uma memorização mais efetiva e uma evocação mais fácil da informação. Poxa, só que infelizmente eu vou ter que te interromper, nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí porque está muito interessante o programa, nós já voltamos já. A mágica nos faz sonhar e através deste sonho amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I
I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Estamos voltando com o programa GRH. Os nossos entrevistados de hoje são Kleber Rodrigues e Ricardo Soares, diretores da Pitágoras Brasil. Ana Paula? Sim, perguntas dos telenautas, último bloco. Se você tem uma curiosidade para sanar aqui, quer fazer perguntas para os nossos convidados que vieram especialmente do Rio de Janeiro para falar com vocês, aproveitem a oportunidade e mandem no nosso link ao vivo já. Faça como a Karina, por exemplo, rapazes que quer saber sobre qual o feedback desse treinamento. Você responde, Kleber? Claro, o feedback tem sido muito positivo para a gente. Várias empresas nos procuram frequentemente para fazer novos treinamentos e às vezes até em cima de um mesmo tema que eles querem enriquecer mais. E, além disso, as pessoas, quando se divertem e aprendem, isso torna muito mais gratificante para elas. Hoje em dia as pessoas têm buscado fugir um pouquinho do estresse do dia a dia de trabalho e buscando soluções mais prazerosas de aprender. Então, eles retornam para a gente, fazem outros treinamentos, muitas vezes procuram treinamentos abertos que nós estamos oferecendo para aprender, desenvolver novas competências conosco. Isso nos torna muito satisfeitos com o feedback que temos tido. Bacana. O Edson Rodrigues, Ricardo, o resultado é de médio, curto ou longo prazo? Bom, nós dizemos que a nossa metodologia visa a efetividade, eficiência enquanto processo e eficácia enquanto resultado. Mas eu diria que médio, curto e longo prazo. A metodologia é algo que se comprova vivencialmente, então de imediato nós já temos alguma experiência e resultados. A médio, você tem experimentação através da indicação de realização de tarefas e superação de obstáculos e desafios, e a longo prazo é o que nós chamamos de consolidação ou acomodação, quando essa metodologia se torna a prática diária. Permite só complementar uma coisa? Sim. Na verdade, muitas vezes as empresas buscam treinamentos e ficam frustradas porque não têm retorno de curto prazo. O que a gente precisa entender é qual é o retorno que pode ser dado a curto prazo. Se a gente faz o trabalho comportamental, a gente consegue ver algumas mudanças, sim, a curto prazo. Agora, até essas mudanças se converterem em dinheiro, depende do caso, depende da competência, depende da situação. Uma outra coisa importante é, treinamento não é milagre. Então muitas empresas acham que mandou a pessoa para fazer o treinamento e ela tem que fazer tudo resolvido, milagre né, dentro da empresa. E não é. É importante uma estrutura que apoie o exercício dessa nova competência.
Então, muitas vezes o nosso trabalho, aliás, a maior parte do nosso trabalho, às vezes, é estar orientando a empresa como dar suporte para que a pessoa possa exercitar essa competência de uma forma interessante para a empresa. Então, é importante que a RH apoie, é importante que haja endomarketing, é importante que a diretoria abrace isso, porque senão a pessoa volta a fazer o comportamento tradicional dela. Fantástico. Havendo esse apoio, o É retorno muito fácil mudar a estrutura organizacional, mas a cultura organizacional é uma construção, não é, diária e Exatamente. deve haver perseverança e foco. Perfeito, adorei. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre as ferramentas. Perfeito. Bom, nós utilizamos diversas ferramentas que são oriundas, por exemplo, da PNL, da Programação Neurolinguística, do coach, ok? Assim como, por exemplo, de processos da neurociência. Memorização, leitura dinâmica e como essa metodologia vem sendo construída. Nós sempre acreditamos que a melhor ferramenta é aquela que está sendo utilizada no momento certo, de modo correto, para trazer os resultados que se esperam. Nós não temos, assim, uma ideia de que, olha, isso é uma receita de bolo, é situacional. Tá. Você falou sobre um livro também, né? Sim. Você escreveu um livro faz algum tempo já? Perfeito. Ricardo? O meu livro, junto ao Dr. William Douglas, foi escrito em 2000, já está na 15ª edição, é pela editora Campos Elsevier. Mais de 40 mil livros vendidos. Como chama? Leitura dinâmica e memorização aplicada. Ok. E esses princípios que nós estamos comentando são aplicados em nossas obras também. Por quê? Da mesma forma, um livro é um produto que tem que ter seus diferenciais. Quando nós fazemos uma revisão de uma edição, é claro que o conteúdo é atualizado, exercícios são criados, mas nós introduzimos também tecnologia. Nesse livro existe um software onde o leitor lê, treina no livro e consolida no software através de exercícios. Então, a competência, leitura e retenção de informações. Só um complemento à questão anterior. O Ricardo falou que a gente utiliza muitas ferramentas de neurolinguística, de coaching e várias outras. Agora, nós utilizamos muitas ferramentas pedagógicas também. E tudo isso que a gente trabalha é embasado também, esse ferramental lúdico, é embasado por Winnicott, por exemplo, Perfeito. que é um dos grandes estudiosos da pedagogia e andragogia. E o próprio Piaget, que o pessoal associa Piaget muito ao estudo de criança, ao aprendizado de crianças. Exato, mas muito disso se aproveitou para a andragogia também, para a aprendizado de adultos. Então, o nosso trabalho hoje está sendo muito bem estruturado. E, baseado nisso, nós estamos escrevendo um livro, embasando cientificamente a metodologia que a gente utiliza. Nossa, fantástico. Bom, a Juliana quer saber se existe um número mínimo de participantes, né, para aplicar este treinamento. Depende do treinamento, depende do programa, mas é claro, se a gente tiver um número maior de participantes, sem ser exagerado, número de 25 a 30 participantes, a gente consegue uma interatividade muito boa. Quando a gente tem grupos de 100 participantes, normalmente a gente divide em grupos, porque a gente quer dar uma atenção especial para as pessoas que estão participando. Senão a gente fica muito distante, observar 100 pessoas, numa palestra é uma coisa, num treinamento a gente quer estar mais próximo. Grupos de 8 pessoas, já treinei, grupos de 6 pessoas. Claro que de acordo com o grupo, a gente faz um tipo de atividade específico. O que você recomenda, Cleber? Você acha que, na tua opinião, existe um número ideal para você fazer dentro de uma estrutura? Existe um número ideal para que se faça um treinamento? Não, eu acredito que passou de 4 pessoas já é possível se fazer o treinamento. Okay. Agora, se a gente quer fazer um trabalho comportamental próximo às pessoas, para acompanhar bem perto a individualidade, a característica de cada um, eu acredito que até 25 pessoas por treinador é um número bom. Okay. Muito mais do que isso, fica muito difícil de eu entender. Né? Compromete bastante. Legal. A Juliane, de São Bernardo, quer saber que áreas este treinamento aborda? Na verdade, esses treinamentos, né? A gente trabalha muito a área comportamental e muitas vezes a área técnica de negócios. Por exemplo, os treinamentos que mais demandam para a gente, treinamento de vendas, que a gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu chamada VAP System, focada no processo de persuasão, que é muito eficaz, tem sido muito demandado. Vendas de alta performance. Isso, é o vendas de alta performance. Nos solicitam muito team building, né? Construção do trabalho em equipe, programas na área da liderança e da inteligência social. Além disso, muitas vezes nos pedem coisas um pouco mais técnicas, focadas na área do marketing, do planejamento estratégias empresariais.
E eu quero lembrar que nós também somos professores universitários, então o que a gente traz também, a gente trabalha muito junto à estratégia das empresas, a gente tem uma bagagem técnica. Eu acredito que seja até interessante falar desse tripé, porque na verdade nós atuamos como consultores junto às empresas, junto à indústria editorial, participando até mesmo de análise de livros a serem lançados. A grande vantagem é que mesmo que ele não seja lançado, nós temos a oportunidade de ler. E o grande laboratório acaba sendo a universidade, onde essa experimentação vai sendo associada à experiência editorial mais a experiência de consultoria. Legal. O Carlos Lima, de São Caetano, pergunta para um dos dois. Como funciona todo o processo na empresa? Bom, isso depende do processo, depende da empresa. Mas, passando por alto, como é que começaria isso? O ideal seria que partisse do mapeamento de competências e mapeamento de necessidades realizado pelos recursos humanos da empresa. Quando o RH não tem um embasamento para a construção desse mapeamento, a gente ajuda ele nesse processo. Dentro desse mapeamento de competências, a gente verifica quais são as prioritárias hoje para que a empresa consiga realizar a visão dela, consiga promover o seu crescimento. E baseado nisso a gente direciona o desenvolvimento da competência e a forma como essa competência precisa ser aplicada no cotidiano da empresa. A partir daí a gente monta a estrutura do treinamento e faz um acompanhamento, senta junto com a RH, vê qual é a estrutura de apoio. A palavra-chave é customização. É customização, não tem jeito. Quanto tempo dura o encontro? Depende também do treinamento. A gente já fez treinamentos de 4 horas, já fiz treinamentos que duraram mais de 3 meses, onde eu ia acompanhando o processo junto à organização. Então tudo depende da necessidade, depende da demanda, depende do quanto a empresa está disposta a investir nesse processo. Legal. A Mariana de Jundiaí quer saber se existe um dia e um horário mais propício para a aplicação do treinamento. Normalmente, o dia segunda-feira, 7 horas da manhã. De produtividade, né? Seria maravilhoso segunda-feira de manhã. Só que a maioria das empresas não pode fazer isso. O que a gente faz? O grande desafio que a gente tem para aplicar um treinamento num determinado horário é o engajamento, a motivação de quem está participando. Por isso que o nosso treinamento é sempre muito elétrico, muito energizante. Se a gente tiver que treinar as pessoas na sexta-feira à tarde, porque é o horário que a empresa disponibiliza, a gente vai encontrar formas de tornar a sexta-feira à tarde dela mais energizante e mais atrativa, através dos recursos lúdicos, das dinâmicas e dos jogos. Claro que se pudesse ser toda segunda-feira de manhã, é melhor, porque a pessoa acabou de chegar descansada no final de semana e ela tem a semana inteira para aplicar. Agora, infelizmente, na prática, é difícil a gente conseguir. É interessante até comentar, Kleber, que muitas vezes existe um acordo entre a empresa e os funcionários, onde a empresa abre mão de parte do tempo do funcionário e o funcionário também abre parte, não é? Abre mão de parte do seu tempo, até pelo seu interesse e pelo ganho mútuo. Então, nós temos treinamentos que são ministrados nos finais de semana. Mas como ele é extremamente participativo, agradável, não vem como uma imposição, vem realmente como algo que é uma premiação, muitas vezes, para aquele que participa. Às vezes até o participante chega como se fosse um prisioneiro, um terrorista, ele quer aterrorizar, mas depois a gente conversa, a gente cria um clima muito amigável, muito prazeroso, e a pessoa se solta e se permite aprender e participar. É claro que para você realizar um treinamento, você tem que dar uma boa alimentação também. Um bom café da manhã, reforçado, o local tem que ser bem agradável, né? Com certeza. Olha, mas esses dias fazendo uma parte, um amigo estava em um treinamento e postou no Facebook assim, intervalo do treinamento, coffee, né? Na volta ele escreveu assim, descobri que coffee mata a fome, não sono. Eu adorei isso, né? Porque às vezes a gente antecipa o coffee porque você está achando que os participantes estão dormindo, mas né, não vai acordar, né? Se a metodologia já vai de encontro, né? Mas esse é um problema, se todo o pessoal que trabalha com treinamento, todo consultor enfrenta esse problema. Vocês têm alguma técnica para isso? Eu acredito que até uma abordagem diferenciada, eu vou me antecipar ao Kleber, porque é um artigo que o Kleber escreveu um tempo atrás. A motivação é um motivo para que você empreenda uma ação. Mas nós modificamos um pouquinho. Fala aí, Kleber. Eu fiz um trocadilho, isso há alguns anos atrás, um artigo que eu escrevi, que ainda está muito atual, que eu falava que a gente precisava ter paixão, que é motivo para ter paixão por aquilo que a gente faz. Então, a gente tem que despertar esse sentimento na pessoa. Eu acredito que a gente não tem que ganhar a cabeça, a gente tem que conquistar o coração. Perfeito. E se a pessoa está muito para baixo, uma das coisas que a gente precisa fazer é fazer com que ela se desligue disso.
E aí os vitalizadores são muito poderosos. Vitalizador, para quem não sabe, são aquelas dinâmicas rápidas, mas que acendem você, que dão aquele gás de energia. Então as pessoas ficam de pé, fazem uma atividade breve, fazem uma tarefa diferente, e elas já ganham uma energia pelo próprio exercício, pelo lado os desafios que serão o alvo do treinamento. Isso, o desafio. E além disso, ela desliga, ela esquece. Quando ela se prende naquele desafio, ela esquece do problema, esquece do aborrecimento, esquece do cansaço. E aí o treinamento flui de uma forma muito melhor. Com isso, nós conseguimos também mudar um pouquinho aquela questão da necessidade de produção, não é, de resultados, e muitas vezes as pessoas se empenhando enormemente como um workaholic e transformá-los em workalovers. Ai, que lindo, é legal. Poxa, que bacana. É verdade. Okay. O Arthur de Campinas, como diz o Quirino, bombando as perguntas, manda a sua que já está acabando. Ele quer saber, o resultado positivo do treinamento depende do número de funcionários da empresa? Não. O resultado positivo do treinamento depende de vários elementos. Depende do engajamento do funcionário, depende do treinamento e dos treinadores, depende do suporte da empresa, do RH, da direção da empresa. Clima organizacional. Do clima organizacional. A cultura. Então depende de diversos fatores. Quando a gente faz um treinamento junto a uma organização, a gente sempre busca sentar junto com os recursos humanos da empresa ou com a direção da empresa e alinhar quais são as necessidades que a empresa tem e o que ela precisa fazer para que o treinamento traga resultados. Algumas vezes eles fazem ao pé da letra, fazem tudo muito direitinho, algumas vezes eles deixam para depois. Claro que o resultado depende desse engajamento deles também. É importante que haja um compromisso da empresa também. Senão o colaborador faz o treinamento, gosta, quer aplicar e não consegue. Não tem espaço naquela cultura. Fantástico. Bacana. Ok. Eu acredito que essa percepção e principalmente a visão nos dois sentidos, de cima para baixo e de baixo para cima, é que vão consolidar os resultados. Nós converger, né? Isso, fazer uma convergência. Por quê? Eu acho que de cima para baixo é a chuva e de baixo para cima é a banheira. Então nós ou vamos vencer pela chuva ou pelo afogamento, mas o ideal é que os dois estejam realmente em confluência. Quer complementar? Eu queria complementar rapidinho. E, na verdade, o Ricardo falou muito importante, que muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, mas eu não posso fazer nada porque a culpa é do meu chefe. É claro que o chefe pode ajudar. É claro que o líder, o diretor da empresa pode ajudar. Mas a gente não pode usar isso como desculpa para não tentar fazer nada. Então tem gente que usa o chefe como desculpa para acomodação. E aí a coisa não é legal. Se a pessoa for realmente engajada, for entusiasmada, conseguir convencer o chefe, conseguir mobilizar recursos, a gente consegue resultados incríveis, mesmo que não conte com apoio. Claro que se contar com apoio, muito é melhor. Mais fácil. Cada um tem o chefe que precisa ou o chefe que merece? Isso é ótimo. Eu acho que o chefe que merece, mas eu quero lembrar que nem sempre o chefe ruim significa que eu mereço uma coisa ruim. Eu mereço aprender, crescer e superar mais esse desafio. Muito bom. Queria suas considerações finais, por favor. Claro. Uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Hoje em dia, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver. Não parem de treinar. Eu não estou falando isso pelo treinamento da Pitágoras do Brasil, mas qualquer treinamento, qualquer curso, porque hoje o mercado demanda isso. O volume de informações que a gente tem que lidar hoje em dia é muito grande. A gente tem que, a cada dia, buscar ser um pouquinho melhor. Ricardo? Nós, sempre que falamos em treinamento, falamos em conhecimentos, habilidades e atitudes. O mais importante seria aplicar isso no dia a dia. Não adianta conhecimento, habilidade e atitude que não está sendo aplicado em prol de resultados. Então, o mais importante do que o que se sabe é o que se faz com aquilo que se sabe. Endereço para contato? Endereço para contato, meu e-mail é kleber@pitagorasdobrasil, tudo junto, .com.br. E o nosso site www.pitagorasdobrasil.com.br. Ana Paula. Desculpa. E o e-mail do Ricardo? ricardo@pitagorasdobrasil.com.br. Obrigada, Ricardo, Kleber, Quirino. Boa semana a todos os telenautas, até segunda que vem. Obrigado, TV ABCD, obrigado, TV a GRH, obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. Uma ótima semana para vocês, que Deus nos proteja.